Convido os irmãos a lermos juntos Romanos 12, do 1 ao 3, 1 e 2, aliás. Diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Obrigado pela leitura da Tua palavra, nosso Deus, que a nossa mente seja receptível àquilo que o Senhor deseja para nós nesta manhã, em cima desta palavra eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos comentaristas bíblicos conceituam essa passagem da Bíblia como o início de um ensino do apóstolo Paulo a respeito da justiça de Deus, falando sobre o fruto dela. Mas muitos também entendem que toda a epístola de Paulo aos Romanos é chamada de o Evangelho da Justiça de Deus. E, de fato, é o que nós tanto vemos na epístola, né? Paulo falando sobre a salvação em Cristo, falando da justiça de Deus completa em Cristo. O Senhor Jesus satisfez e satisfaz totalmente a justiça de Deus contra o pecado. É o que nós sempre encontramos em muitas passagens dessa epístola. Então, sabemos que o salvo em Cristo Jesus, ele é justificado por Ele. E também ele é santificado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Israel rejeitou essa justiça de Deus por meio de Jesus. Israel, que era o povo de Jesus, que era digamos assim, os concidadãos de Jesus. Jesus era judeu. A descendência de Jesus toda veio dessa linhagem do povo judeu. Mas os judeus, eles rejeitaram Jesus como sendo o Messias, o Salvador, aquele que deveria vir para tirar o pecado e salvar a nação dos seus pecados. Mas nós sabemos que os gentios, eles foram chamados. E eles, ou melhor, nós nos tornamos então esse povo de Deus, um remanescente judeu, mas o povo gentil, e chegou até nós. E os gentios atenderam ao chamado e creram, e cremos que a justiça de Deus satisfaz completamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa epístola é muito bela, muito bonita. Do primeiro capítulo ao capítulo 11, Paulo então apresenta essa salvação definitiva de Deus em Cristo Jesus e a sua justiça em Cristo. Mas a partir do 12º capítulo, como nós iniciamos aqui nos 2 primeiros versos, nós encontramos Paulo falando, até o 16º, Paulo falando sobre os frutos da justiça de Deus, os frutos da salvação em Cristo Jesus. E aqui eu quero apresentar um fruto que o apóstolo Paulo, ele menciona. Antes de falar sobre esse fruto, nós sabemos que o Espírito Santo, ele atua no salvo de uma maneira espontânea, sem ritos
e sem os mandamentos em forma de ritos, como era na antiga aliança. Porque Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre a adoração, o culto a Deus. Então, como que funcionava o culto no Antigo, como funciona o culto no Novo Testamento? O Espírito Santo conduz a igreja, atua na igreja, dirige a igreja, a nova comunidade dos salvos de Deus, a nova comunidade de Deus na terra, e através de um relacionamento pessoal. E aí Paulo vai mostrar, começa mostrando como deve ser o comportamento dos salvos, daqueles que foram justificados pelo poder do Senhor, pelo sangue do Senhor, tanto na comunidade de Cristo, na igreja, como na sociedade. Então, o fruto da justiça de Deus, Paulo apresenta, em primeiro lugar, que é uma vida consagrada. Primeira coisa que Paulo mostra, então, depois de apresentar de uma forma linda a salvação em Cristo, Paulo vai falar sobre o fruto dessa salvação, que é uma vida consagrada dos salvos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como mencionei, o culto dos judeus, eles eram movidos por sacrifícios. Tinham vários tipos de sacrifícios de animais. Os animais eram sacrificados e mortos, sacrifícios pacíficos, sacrifícios de expiação. Agora, no Novo Testamento, a nova aliança, a partir de Cristo Jesus, o culto se torna, na verdade, o nosso culto, ele é um culto em espírito e em verdade, na pessoa de Cristo Jesus, na presença dEle, no nome dEle, por meio dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Mas Ele se tornou e é exatamente os sacrifícios que o Antigo Testamento apontavam. Jesus, Ele se torna, Ele é todos aqueles sacrifícios. Ele se fez sacrifício por nós. Jesus, Ele foi e Ele é o sacrifício a Deus. Ele se tornou o sacrifício perante o Deus Todo-Poderoso. Então, o culto no Novo Testamento agora é assim, a partir de Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele roga pelas misericórdias de Deus, para que o povo aceitasse esse sacrifício, para que os judeus, primeiramente, Paulo sempre iniciava a sua missão a partir de uma sinagoga, a partir dos judeus. Depois os judeus naquela localidade, naquela cidade, rejeitavam, alguns aceitavam, mas Paulo sempre começava por uma sinagoga, depois os gentios vinham, depois os outros que não eram judeus faziam parte. Mas Paulo, então, ele faz esse apelo, esse rogo, pedindo para que aceitassem esse sacrifício que Jesus é. E, em troca disso, Paulo, ele chama, nessa epístola, para a apresentação dos corpos nossos como os sacrifícios também vivos, santos e agradáveis a Deus. Jesus, ele foi e ele é todo tipo de sacrifício do Antigo Testamento. Mas nós devemos nos apresentarmos a Deus também como sacrifícios vivos. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de uma consagração. Paulo está falando de uma renúncia, de uma entrega, aquilo que a gente sempre prega. Nós não estamos longe.
Nós estamos bem perto, porque é isso que a igreja tem ensinado durante os séculos e a gente sempre fala. É uma entrega de vida completa ao Senhor Jesus, a Deus, por meio de Jesus. Então devemos nos entregar totalmente. E quando Paulo fala do corpo, Paulo está falando desse corpo, é exatamente se referindo ao todo o ser. Mas o corpo não fica de fora, porque é com ele que nós servimos a Deus. É com o nosso corpo que a gente vem para um culto. Com o nosso corpo que nós servimos no mundo. Com o nosso corpo nós nos santificamos ou pecamos. Por isso que a apresentação de todo o nosso ser, o nosso corpo, os membros do nosso corpo, eles estão totalmente envolvidos na santidade. Devemos apresentar o nosso corpo porque eles são usados no culto ao Senhor. E Paulo falava sobre culto. Paulo falava sobre o culto racional. E é com o nosso corpo também que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É com o nosso corpo também. Então, mas Paulo está falando da pessoa completa como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu achei muito interessante o que Crisóstomo, um dos primeiros pregadores depois dos apóstolos, ele disse sobre como apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo a Deus. Disse ele, abre aspas, como pode o corpo se tornar um sacrifício? Desde que o olho não veja nada mal, e ele se torna um sacrifício vivo. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se torna uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se torna uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa ajudar, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia das outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus, com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os outros nossos membros. Interessante, porque na verdade, meus irmãos, isto é o fruto que Paulo estava falando, começando a falar sobre o fruto da justiça de Deus, uma vida consagrada. Com o nosso corpo nós servimos e adoramos, e não tem como adorar a Deus sem servir ao próximo. Isso é o fruto da justiça de Deus por meio de nós. Deus, ele demonstra o seu fruto na terra através daqueles que foram alcançados por ele. Como os animais no Antigo Testamento, eles eram sacrificados e mortos, nós também, e aquilo que a gente prega e lê na palavra de Deus, devemos morrer e devemos nos render e devemos nos entregar, e não somente isso, devemos ser consumidos no altar de Deus e viver uma vida assim consagrada. Em outras palavras, semelhança do Antigo Testamento, a gente viver uma vida no altar do Senhor, como sacrifícios vivos, mortos para o mundo, e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Alguém também disse que essa colocação do apóstolo Paulo, essa construção que Paulo faz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que essa construção de Paulo significa
Parece que Paulo estava falando que o crente assim, vivendo dessa forma, ele se torna um espetáculo para Deus, no sentido de que Deus ele tem prazer em ver o servo dele vivendo uma vida assim consagrada. Que Deus ele se alegra, que Deus ele se contenta, ele se apraz com uma vida consagrada. Como talvez Deus fale de cada um de nós aquilo que ele falou de Jó. Porque Deus, ele disse assim a respeito de Jó: viste o meu servo Jó? Jó era um homem justo, reto, era um homem santo. Jó vivia dessa forma. E Deus falou: viste o meu servo Jó. Como Deus falou, era como se Deus estivesse tão feliz com a vida do seu servo, como Deus tivesse tanto prazer, né? Como alguém diz aqui, não sei se essa é uma boa palavra, como Deus tivesse, né, um santo orgulho, né? Como a gente diz, né? Eu tenho um orgulho de ver isso. Não é um orgulho no sentido ruim, mas de fato um prazer. O crente com uma vida consagrada, vivendo uma vida assim, e é como se Deus estivesse dizendo: viste o meu servo Rodolfo, viste a minha serva Tânia. Ela é uma serva consagrada, ela vive uma vida conforme eu me agrado. E aí o apóstolo Paulo ele fala sobre o culto racional. Na verdade, antes, deixa eu falar uma coisa, né? Por que Deus ele tem prazer? Eu acredito nessa hipótese que o crente, uma vida consagrada, ele se torna um motivo de espetáculo, de prazer para Deus, para os céus. Porque Deus vê no salvo o fruto da justiça de Cristo na cruz. Então Deus tem prazer, não porque Ele seja perfeito, não porque nós somos plenos, perfeitos e impecáveis, mas é porque Deus vê o fruto do trabalho de Cristo na cruz do Calvário, do sacrifício do seu Santo Filho, frutificando através de uma vida que se esforça para viver uma vida segundo o seu coração. Culto racional, Paulo ele fala, se referindo à mente e o coração. Então, o corpo, nós falamos, mas a mente e o coração. O culto racional significa a mente e o coração também consagrados a Deus. O culto racional que Paulo está tratando aqui não é somente a reunião de culto, não é somente esse momento que é muito importante, que é singular na vida do crente. Uma reunião de culto ou serviço cristão, que o culto também é um serviço cristão. Paulo não está falando aqui, é muito mais do que isso. É isso e muito mais. Paulo está falando de uma vida total consagrada. Paulo está falando do culto permanente. Não é do culto reunião, é do culto contínuo. Ou seja, é de uma vida de obediência na consagração. Prova disso é que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre não se conformar com este mundo. Paulo, então, ele termina dizendo assim, olha, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não... Então, Paulo, conjunção aqui adjetiva, né? Ele completa, é algo mais. Tem que se apresentar a Deus, o nosso corpo, a Deus, mas algo mais, e não se conformar com este século, mas transformai-vos. Então, prova de que Paulo não estava falando sobre a reunião de adoração. Paulo estava falando de uma vida consagrada, não se conformando com este mundo, mas sendo transformados na vossa mente. Então, isso significa essa mudança, né? Primeiramente, esse culto permanente a Deus, essa vida consagrada a Deus, não se conformar com o mundo, mas transformar. Então, esse culto racional, ele vai além, ele se estende para todo o nosso viver, seja no culto
seja na igreja, mas na sociedade também. É uma vida consagrada. Para quê uma vida consagrada, irmãos? Está aqui a resposta: para experimentarmos a boa, perfeita e vontade de Deus. Uma vida consagrada é para que nós experimentemos Deus, é para que vivamos na presença de Deus e experimentar a vontade dele na nossa vida. E a vontade dele é maravilhosa, é boa, é perfeita, é agradável, é tudo em nossas vidas, é aquilo que a gente precisa. E não tem como não falar sobre essa transformação da mente que nós sabemos que é a metanoia, como é tanto ensinado, é tanto pregado, né? Um termo grego para transformação. O Espírito Santo, ele veio, Jesus enviou o Espírito. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele permaneceu 40 dias com os seus aqui na terra, aparecendo constantemente durante os 40 dias. Ele foi assunto ao céu e 10 dias depois ele derramou do seu Espírito, e o Espírito Santo inaugurou, meus irmãos, uma nova etapa, uma nova fase, que foi selar os salvos, os crentes, para vivermos numa constante renovação. Por isso que Paulo fala assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Espírito Santo, ele gera em nós e na igreja de Cristo essa constante transformação. Não tem como nós vivermos uma vida na presença de Deus se não provarmos a transformação contínua da nossa vontade, transformação da nossa mente, transformação dos nossos desejos, transformação de tudo de nós. Mas há uma coisa aqui, meus irmãos, que é a verdadeira. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela detesta a transformação. Nós resistimos à transformação de Deus, porque muitas vezes nós sofremos, muitas vezes a gente parte para outra, é porque a nossa natureza humana ela está gritando para não aceitarmos os padrões de Deus na nossa vida, porque a mudança ela gera dor, mudança ela gera conflitos, mudança ela gera crise, ela nos tira constantemente de um conforto. A nossa carne ela quer permanecer daquele jeito, a nossa natureza humana ela quer permanecer sempre estável. Mas por que Deus deseja que haja essa transformação? É porque Deus deseja sempre nos colocar, o Espírito Santo, no padrão de Deus, na vontade de Deus. É o que Deus sempre deseja, é nos moldar segundo a pessoa de Cristo. E então a gente está em constante mudança, transformação. O que muitas vezes nós fazemos é rejeitar isso, né? Porque isso exige de nós o morrer diário, o carregar a cruz constante, é o que a Bíblia sempre ensina. Então, andar com Cristo é o tempo todo, e a gente o tempo todo está ali, sendo moldado, trabalhado. O que nós precisamos, meus irmãos, é não somente rejeitar o mundo. Veja que coisa interessante. Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai. Ou seja, essas duas coisas têm que acontecer. É recusar o mundo, mas ser transformado por Cristo. Rejeitar o mundo, para a maioria de nós, é a coisa mais fácil. A maioria dos crentes velhos, ou crentes mais antigos, não tem mais interesse nenhum por uma balada. Não tem interesse nenhum mais por sentar numa mesa e pedir um copo de cerveja e ficar a noite toda bebendo ali. Não tem mais diferença nenhuma. Ou da droga. Quem aqui tem prazer sente saudade da droga? Quem usou bastante. Ninguém aqui tem mais desejo numa vida mundana. Por isso tem muita gente que se engana, dizendo assim: eu saí da igreja, mas eu não estou no mundo. Mas não é só não estar no mundo. Paulo fala que a gente tem que não
rejeitar o mundo, mas ser transformado. Tem muitas pessoas que elas não são crentes, elas têm uma vida, como muitos dizem, só falta ser crente. Não bebe, não fuma, não faz isso, mas não são transformados pelo Espírito Santo. Então é ser transformado. Tem gente que vive uma vida ética no mundo, mas não são transformados pelo Espírito Santo. A diferença do crente é que ele, além dele rejeitar o mundo, recusar o mundo, não se moldar ao mundo, ele é transformado constantemente segundo a imagem de Cristo. Essa é a diferença. Por isso que, às vezes, a pessoa não se ilude com alguém que vive uma vida, digamos assim, mais crente do que os crentes, ou vive uma vida melhor do que os crentes, mas não são transformados pelo Espírito Santo. Não tem a transformação do Espírito no seu ser. Então, nós temos uma coisa a mais, que é rejeitar o mundo, mas ser transformado segundo Deus, né? E por que, finalmente, Paulo ele fala que nós é quem devemos ser transformados? Porque Paulo ele usa o imperativo, né, para nós. Mas transformai-vos você. Não é o Espírito Santo que nos transforma? É sim, não está invalidando aqui que a transformação do crente é uma ação do Espírito Santo. Mas nesse contexto aqui, Paulo ele está falando sobre, dessa forma, Paulo está falando assim, transformai-vos, ou sejamos transformados. Por que Paulo ele usa aqui, dizendo que é o crente que tem que ser transformado pela renovação da mente? Por quê? Por quê? Porque Paulo ele está fazendo essa colocação e ela precisa ser o tempo todo revista, né? Porque Paulo ele está falando sobre rejeitar o mundo. E quem tem que rejeitar o mundo somos nós, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele age, ele atua, é ele quem executa a transformação, mas é um dever de cada um de nós rejeitarmos o mundo e outra. Como eu disse, rejeitar o mundo é fácil, ser transformado é difícil. Então, cabe a nós também desejarmos viver segundo a vontade de Deus. Por isso que nós que devemos, nesse contexto aqui, sermos transformados. Rejeitar o mundo, somos nós que devemos fazer, dizer não aos padrões do mundo, mas também vivermos segundo a vontade de Deus, é rejeitar também os nossos desejos, é rejeitarmos as nossas vontades, é rejeitarmos os pensamentos dos nossos corações, que muitas vezes são esses que nos distanciam de Deus. Então, rejeitar o mundo é fácil, mas rejeitar o próprio coração enganoso é difícil. Mas isso é o ser transformado, é a metanoia. A metanoia é o mundo e os meus pensamentos, desejos, vontade, aquilo que eu acho que tem que se fazer. Então, meus irmãos, lutar contra o mundo para muitos de nós é relativamente fácil, digamos assim. Não é fácil, é relativamente fácil em certos momentos. Difícil é lutar contra o próprio coração. Mas a transformação é essas duas coisas, é contra o mundo e contra o próprio coração. Essa transformação completa é o corpo, mas também a mente e a alma. Deus possa completar essa obra que Ele um dia começou em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor continue ministrando em nossos corações na Escola Bíblica Dominical. No nome de Jesus, amém.